Palavra de hoje, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Aperte o cinto aí, que eu vou tocar em alguns lugares difícil de tocar. Pela graça do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, eu vou entrar numa área da sua vida, homem de Deus que está aqui, mulher de Deus que está aqui, que geralmente a gente vai em seminários específicos, escolas específicas. Mas o Senhor me direcionou para um culto de celebração. E hoje de manhã nós tivemos essa mesma palavra e foi muito forte. Eu não imaginava que ia ser tão forte. O quanto muitas pessoas vieram conversar comigo depois e falar. Então eu queria que você relaxasse. Como assim, pastor? Relaxa. Relaxa aí, vai. Dá uma mexida no ombro, uma respirada. Você veio para o culto, irmão. Então não se preocupe mais com a hora. Tá bom? Nosso culto dura só 5 horas. De boinha, 5 horinhas aí, ó. Meu Senhor da glória. Tô brincando, irmão, são só 4 horas e meia. Amém? Deixa eu falar algo para você. Para eu entrar nesse tema, eu preciso fazer uma fundamentação muito forte nela. Muito forte. Para que a gente entenda a dinâmica do reino espiritual. Nós entendemos que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele existe, mas Deus, ele está nas regiões celestiais. Na verdade, Deus está em tudo, irmão. Ele se manifesta na criação. Mas a ação de Deus, ela é invisível, ela é espiritual. E se nós formos olharmos, se a gente analisar e estudar as famílias, se nós olharmos para o mundo hoje, irmãos, não lembro que filme que eu estava assistindo, era Rocky Balboa ou Creed. É que nós assistimos os dois agora, o Creed 1 e o Rocky Balboa, com as crianças. A gente fez assim, tô querendo criar coragem, quer dizer, eles criam coragem para assistir o Senhor dos Anéis, né? É que aparecem uns bichos meio feios, né? My precious. Aparece ele, né? Feinho. E aí ele falou algo muito bem, ele foi lá no túmulo o Rocky foi no túmulo da Adrian. Aí ele pega assim, no Creed, ele pega para ler. Então, ele senta naquela cadeirinha e todo dia ele vai no cemitério e lê as notícias do mundo para ela. Ela está morta lá, ela está no cemitério. E ele assim, bom, vamos ver como é que está o mundo hoje. Ele olha assim para ela, enrola o jornal e sai. Não dá as notícias do mundo. A gente olha para o mundo, irmão, está tudo virado num alho. Não sei se você conhece essa expressão. A que você mais conhece é virado num guede. Tá de meio ruim. Tá complicado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus conhece derrota. Impossível. O nosso Deus não conhece derrota. Pastor, mas eu passo por situações que eu perco de vez em quando. Não é Deus que está perdendo. E talvez até nessa perda aí você está ganhando. Porque talvez o que você está perdendo já era para você ter entregado. Por isso que está perdendo. Deus está tirando. Deus está permitindo que saia. Existe um Deus na nossa vida que Ele é soberano. Fala soberano. Ele é sobre tudo e todos. Ele é Deus. Amém, irmão? Ele é soberano, Deus. Só que o que nós vemos, irmãos? O que está acontecendo assim, continuamente, e ainda acontece? A paternidade sendo destroçada. A paternidade sendo rasgada. A gente olha para histórias de famílias, a gente vê o que? Destruição. Não houve paternidade. Nós vemos hoje filhos que já não são mais filhos, já se tornaram pais. Ainda são filhos, é claro, mas são pais. Mas você consegue perceber que no caráter dessa pessoa, que na formação dessa pessoa falta coisas específicas que somente a paternidade dá. A gente não acha. Nós encontramos áreas de carência que não existe ser humano na terra capaz de suprir. Nós achamos áreas de rebeldia que a raiz está da falta de paternidade. Nós encontramos pessoas, irmãos, eu falo por mim, eu passei por um processo, você vai ouvir, eu vou falar um pouco do meu testemunho. Até liguei para o meu pai hoje para falar o que aconteceu hoje de manhã.
E foi muito legal ouvir as mensagens dele, muito legal mesmo. Eu não vou falar porque vai expor demais ele, mas eu fiquei muito feliz assim quando vi as mensagens dele de volta. Porque alemão, irmãos, não sei se você tem pai alemão, aqueles alemão mesmo, dos olhos azul. Tu sabe que é difícil eles falar eu te amo, um ser carinhoso, essas coisas, é difícil, né? E eu, graças a Deus, Deus está fazendo isso comigo e com meu pai, é algo muito legal. Meu irmão está lá, ele sabe como é que é. Então, irmãos, a gente olha e vê que falta isso em muitas pessoas, em muitos irmãos. Eu ainda estou em processo, irmãos. Eu não falo que eu já tenho alcançado, uau, pastor é o top de linha. Não, sabe, irmãos, falta. E nós vemos isso talvez, às vezes, em líderes, em pastores. E fazer o quê? São seres humanos. Porém, não é o projeto de Deus. O projeto do Senhor não era que acontecesse assim, e não é. Ele não desenhou assim, Ele não projetou assim. Então, irmãos, eu queria falar sobre esse tema específico. Falar para você, pai precioso que está aqui. A palavra vai tocar muito em vocês, mulheres. Eu sei disso por causa do testemunho. Mas a palavra ela é muito direcionada ao sacerdócio paterno, ao pai. Pastor, mas eu não sou pai ainda. Mas você é filho, porque é impossível ser pai se enquanto você ainda não é filho. Possível, é uma coisa biológica. Você não vai ser pai antes de ser filho. E espiritualmente isso não é diferente. Então eu queria que o Espírito Santo tocasse o teu coração. Amém? Então você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar, pedir para Ele entrar em nosso coração. Ah, pastor, não vou pedir para Ele entrar, Ele já está. Então conversa com Ele. Fala assim: Espírito Santo, eu entrego o meu coração na total confiança do Senhor. Eu entrego nas suas mãos, Senhor, os meus pensamentos, todos eles, eu entrego agora nas suas mãos. Eu ordeno que os meus pensamentos se tornem cativos ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, meu amigo, eis aqui a minha vida, eis o meu coração, eis o meu entendimento. Trabalha e faz aquela obra linda, maravilhosa e poderosa que o Senhor, nosso Deus, começou. Uau! Últimas palavras de Deus antes no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição, ou que eu venha e fira a terra, ferir a terra com maldição. Irmãos, aqui tem uma dinâmica poderosa demais. Quando eu falo dinâmica, eu falo da dinâmica espiritual. O que rola no espírito? Deus estava ali. Os reis do Antigo Testamento são as últimas palavras do Antigo Testamento. Aqueles reis que tinham uma porção do Espírito. Deus falava através dos seus profetas, amém? Dos seus oráculos, estava lá. Existia já uma boa quantia da palavra, já tinha. Estava muita coisa ali, a lei estava ali, expressando o caráter de Deus. A lei estava ali, expressando o caráter. Andou fora, morre. Era algo muito terrível. Mas era a boca de Deus. Era a manifestação da palavra de Deus. E de repente o Senhor fala assim: olhe, depois de muito tempo depois de Elias, eu enviarei, através do profeta Malaquias ele fala: eu enviarei Elias, ou o espírito de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual que é o grande e terrível dia do Senhor? É o dia, meu irmão, do juízo. É o dia do juízo. Não é a vinda de Cristo agora, não é o arrebatamento da igreja antes ou depois da tribulação, whatever. Não, é o dia do trono, é o dia do juízo, é o dia que vai ser julgado tudo geral.
esse grande e terrível dia do Senhor, ele fala: eu enviarei Elias, e ele converterá, o espírito de Elias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para não ferir a terra com maldição. E aí, silêncio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem já ficou num silêncio de Deus? Me responda uma coisa: é fácil? É gostoso? Pastor, isso não acontece hoje no tempo da graça. Acontece. Deus é soberano. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele fez silêncio lá para ensinar um povo, Ele vai fazer de hoje para ensinar os filhos. Pode ter certeza. Sabe, irmãos, e de repente o povo ficou em silêncio. O povo não ouvia mais a voz de Deus. Houve um período assim escuro, sem luz. E de repente uma voz que clama no deserto começa a falar: arrependei-vos, endireitai as vossas veredas. Vem uma voz. De repente, no meio do nada, no deserto, fora do padrão que aquele povo tinha, um homem que rejeitou o sacerdócio, um homem que não aceitou o sacerdócio, não aceitou as roupas de linho, antes colocou roupa de camelo, comia gafanhoto e mel. No deserto, o Senhor enviava multidões no deserto. Estou falando de João Batista. E ele começa a falar a mensagem de arrependimento. A voz que clama no deserto começa a preparar o caminho para o Senhor. E quando o Senhor se manifesta, a primeira palavra que é manifesta da boca de Deus, de volta, depois do silêncio, sabe qual é? Este é o meu filho amado, em quem se compraz o meu coração. A manifestação do filho para converter o coração dos filhos aos pais veio à terra. Jesus o Cristo. Uau! Uau! Louvado seja o nome do Senhor, seu Pedro. Uau, irmãos! Por que nós muitas vezes encontramos pessoas assim? Deixa eu falar algo para você, para não tirar. Deixa eu falar duas coisas aqui primeiro, dois conceitos: culpa e responsabilidade. Aqueles que andam bem pertinho de mim, ficam conversando bastante, ficam ali, fica trocando ideia e tal, já conhecem que eu falo sobre isso. A culpa, escuta, a culpa sempre será do dianho. Sempre será. Ele é quem veio para matar, para roubar e para destruir. Se tem um bicho sarna que incomoda, que não para, é o diabo. Então a culpa é dele. Agora escuta aqui. Mas eu fui pisado, eu fui humilhado, eu fui massacrado, eu fui batido, eu fui aquilo, blá 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 blá. Beleza, irmão, tudo bem. Mais que Jesus não foi, mas tudo bem. Agora, de quem é a responsabilidade de sarar isso? É do diabo que te feriu ou sua que está ferido? Se quiser isso, um alfinete eu vi. Fala assim: a responsabilidade sobre a minha vida é minha. O Senhor Jesus me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É que a gente olha para esse versículo e fala assim: pisar no mundo, serpente e escorpião. Mas aqueles que estão dentro de você, aqueles que te ferem dentro de você, Deus também deu autoridade para você vencê-los. Eu nunca vou esquecer da vez que eu entendi o exemplo de Davi. Antes de matar gigante, irmão, antes daquele, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho isso, aleluia, glória a Deus, amém. Antes do teu ministério público acontecer matando um gigante, pode ter certeza que o treino vai ser matando os seus leões e seus ursos dentro do teu coração. E o que nós temos assim, numa linha de história? Eu não conheci isso, tá, irmãos, que eu vou falar. Eu estudei, conversei com pessoas que passaram por isso. Talvez assim, não sei,
talvez alguém pode até me ajudar. Mas eu creio que uns 30 anos, talvez, para trás, um evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade. O evangelho onde as pessoas foram ensinadas a terem medo de Deus. Um evangelho onde as pessoas foram ensinadas a olhar para a mão abençoadora e provedora de Deus. O que é totalmente verdade. A mão de Deus abençoa? A mão de Deus sustenta? E como? É a mão destra de justiça e poderosa de Deus. Só que infelizmente, gente, uma massa de pessoas foram feridas por elas mesmas, por líder também, por pastor também. Não dá para culpar só líder não, irmão. Tanto que lá em Ezequiel Deus fala assim: as minhas ovelhas eu vou cuidar. Ai das ovelhas gordas que empurram as ovelhas novas com um lado e com chifre e jogam para longe dos apriscos as minhas ovelhas, porque eu vou fazer separação entre bode e ovelha. Hoje gosta de meter lenha nos pastores, nos líderes, né? Mas Deus também tem o juízo com as ovelhas, sabe, irmãos? E foram feridos, massacrados, por quê? Porque só viram a mão de Deus. Foram ensinados a alcançar, sacrifica e ganha. Sacrifica e ganha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pau. Sacrifica, sacrifica, sacrifica. Meu irmão, o maior sacrifício já foi feito, que é Jesus Cristo. Aí essa geração toda foi, não, eles não têm culpa, eles foram ensinados assim. Eles conheceram o Senhor Deus poderoso dos exércitos, aleluia, amém. Jeová Jiré, Jeová Chamá, esse é o Senhor dos exércitos, aleluia. Tá tudo certo, irmão, Deus realmente é tudo isso. Só que o que aconteceu? Foram ensinados apenas a segurar na mão de Deus, irmãos, e depois larga. Eles foram acostumados a segurar na mão de Deus até conseguir o que eles querem, aí larga. E Deus não é um Deus de pegar e largar, Deus é um Deus de caminhar junto. Deus é um Deus de: ei, anda comigo. Uma vez o Juan, inclusive Juan, você tem que ministrar aquela palavra aqui no domingo, filho. Aquela que você ministrou lá, meu Deus, tem a ver com essa. Sabe, irmãos, a primeira menção da palavra chamar, carral, eu fui pesquisar exaustivamente ela, fui pegar o dicionário e fui até tudo que dá para tirar. Não é só chamar, carral, não, é chamar para dentro, é chamar para um lugar específico. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Quando Adão pecou, ele se escondeu daquele que vinha conversar com ele todos os dias. No virar do dia, lá estava Deus passeando pelo paraíso e falou: Adão, aí vinha Adão: Deus, olha isso aqui que eu descobri. Eu descobri que aquele bichinho tem listrinhas pretas e brancas. Adão, qual que é o nome que você vai dar para ele? Zebra. Que legal, Adão, muito criativo da sua parte. E estava ali daquela expectativa, aquela coisa maravilhosa. De repente eles pecaram. E o pecado fez eles entenderem o quão imundo e impuro eles eram diante da glória majestosa que é do nosso Deus. E ele se escondeu. Então Deus chegou lá no paraíso e carral, é difícil falar a pronúncia hebraica, aramaica certa. Carral, que é: vem pra cá, eu chamo você pra aqui, ó. Eu quero você aqui no meu peito, Adão. E depois, quando você vê Jesus falando assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. A palavra grega aí do venha, não é somente vir, é venha aqui. É um lugar. Fala assim: paternidade tem lugar. Irmãos, muitas vezes nós achamos que nós conseguimos curar a paternidade sozinho com conceitos humanistas. Deixa eu te falar uma coisa: impossível.
Impossível, porque a paternidade é a vontade do Senhor. Amém? Lá o Espírito de Elias falou o seguinte: eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então nós temos que entender que existe um local, uma pessoa, o Sabá, que a primeira vez que a palavra santificado, a palavra abençoado aparece na Bíblia, tem o mesmo sentido. Que é abençoado é o Sabá, ele é um lugar, ele é um tempo. Quem que é o caminho, quem que é a verdade, quem que é a vida? Jesus. Quem falou assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Jesus. É o lugar de descanso, é o lugar de paternidade, é o local onde acontece a cura. Olha aqui para mim, irmão. Ouça o que eu vou te falar. Não é na igreja, é em Jesus. Eu não preciso mais vir para a igreja. É aí que tu não vai reconhecer. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser aperfeiçoados em amor. Aquele que não é aperfeiçoado em amor não conhece a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O lugar de aperfeiçoar a santidade é na igreja, não é no mundo. No mundo você é luz. Aqui você tem que ser aperfeiçoado. Por isso que Deus botou tudo nós dentro de um prédio e falou: congregue seus bênçãos, para aprender a perdoar um ao outro, para aprender a amar um ao outro. Fala, paternidade é a vontade de Deus. Então, irmãos, entendendo isso, eu preciso compreender. Eu não tenho como separar essa vontade do Senhor de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, fala deu. Ele não emprestou, ele deu. Deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você veja, você lê, você vê o tempo do verbo falado aqui no texto. Ele fala: todo aquele que nele crê. Não é aquele que vai crer, é aquele que crê. É um tempo, é um local, é uma pessoa, é Jesus. Pai que está aqui, Pai que está aqui. Desculpa se você vai se escandalizar ao vivo e aqui no online. Existe uma categoria no reino de Deus. Fala: homens são diferentes de machos. Eu tenho que tomar cuidado, eu não estou pregando com culto de homens, eu tenho que aliviar. Macho, irmão, você já ouviu isso, eu vou repetir várias vezes. Até papagaio é. Eu tenho uma gata lá em casa, ela é fêmea. Como que é o nome do teu cachorro novo lá, Max? O veludo é macho. Fui intencional. O veludo é macho, né? O Conan, o mega cachorro Conan. Quando você fala Conan, você acha que é gigante, né? O Conan do Pablo é macho. Queridos, Deus nos fez macho como toda a criação, mas quando Jesus nos torna filho, nós somos homens. É diferente. Homens de Deus carregam em seu DNA não somente a célula que define macho ou fêmea, mas carregam o DNA celestial do Pai do céu. Não é um macho que carrega isso, é um homem. Então, o homem que está aqui, o Senhor quer sarar a sua paternidade nessa noite. Se ela não sarar por completo, pelo menos a ferida vai ser feita e você vai ganhar um vinagre bem ardido nela. E um vinagre, e um azeitezinho para não ficar infeccionando depois. E um processo profundo de entrega, de sujeição a Deus, de leitura da palavra, de conhecimento da verdade. Você será totalmente liberto e curado disso. Porque o que está acontecendo no mundo, irmão, o que mais está sendo atacado no mundo nos últimos anos? A família. Referenciais de autoridade, de paternidade não existem. Não existem. É difícil encontrar referencial de paternidade.
Como eu falei, irmãos, a culpa é do diabo. Pastor, eu não tive referencial de pai, por isso que eu sou assim. Não, você está culpando a pessoa errada. Você está fugindo da sua responsabilidade. Você está, na verdade, passivo. E eu quero hoje, em nome do Senhor Jesus, meter o pé nas tuas costas para te tirar da passividade. Porque a primeira coisa que um homem de Deus precisa para ser curado da paternidade é sair da passividade, do ser passivo. É assim mesmo. Eu sou assim. Meu pai fez assim comigo, eu posso fazer. O que você pode fazer? Conhecer o Deus que faz novas todas as coisas, cara. Entregar a tua vida na mão do Espírito Santo, que todos os dias faz coisas novas de novo. Amém? Então Deus entregou Jesus ao mundo, para esse mundo. E o que a igreja fez? Voltando na questão desse evangelho fraco, flácido que aconteceu. O que aconteceu? Talvez foi por falta de entendimento, sim. Talvez eu não vou questionar as motivações, porque não cabe a mim isso. Mas o fato é que os frutos falam da árvore. Amém, irmãos? Nós temos hoje no Brasil meio a meio, irmão. Raf e raf. Metade crente e metade desviado. E agora está surgindo uma nova categoria de evangélico não praticante. Não, estou falando sério, irmão. É possível isso? Não, eu temo a Deus pela metade. Sábio. Homem sábio. Não existe, cara. Olha aqui para mim, irmão. Deus te comprou. Entenda isso. Fostes comprado por preço. Comprado. Meu irmão tem uma nave, tá de carro novo. Eu vou lá, vou pegar a chave do carro dele, agora é minha. Meu, pronto, acabou. Eu posso fazer isso? Por quê? Que o carro é? E por que é dele? Porque ele pagou. Simples. Ontem eu fui de Mercedes do meu irmão Max. Eu vi que combina mais com o Álvaro que comigo a Mercedes. Comigo, eu sou meio tiozão assim para Mercedes. A nave, vou chegar no mar daqui que agora é minha. Não. Eu paguei, não é tua. Olha aqui para mim, queridos. A gente é tão entendido nessas coisas. Só que Jesus faz isso todo dia diante do diabo, irmão. Quando o diabo vai lá diante de Deus acusar a gente noite e dia. Aí Jesus fala, não, eu comprei ele. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Aí nós gostamos de ler aquele texto, não nos façam servos os homens. Irmão, servo até de você mesmo. Não é servo de fulano, é servo dos homens. Você deixou de ser homem, virou o quê? Um cavalo? Não, ser homem. Nós nos tornamos escravos das nossas próprias cobiças. E isso aí nos tira da mão de Jesus. Homem que está aqui, homem de Deus está aqui. Essa cobiça, esse alimentar da cobiça, o alimentar do ego que foi feito durante anos da igreja, afastou milhares, centenas de milhares, na verdade milhões só no Brasil. Nós temos hoje uma média de 40 milhões de desviados, irmão. Mas é só disso não, é aí que aconteceu. Para compensar, o que aconteceu nos últimos 10 anos ou 15 mais ou menos? Deixa eu deixar claro uma coisa. Eu vou cantar uma musiquinha aqui, que eu canto meio engraçada, mas acho linda essa música. Eu amo essa música e eu concordo com cada vírgula que essa música canta. Mas é só um jeito de explicar. Vocês já ouviram cantar? O meu pai me ama, isso nunca vai mudar. É linda a música, eu falo assim, mas eu amo de verdade, é muito linda. O que aconteceu? Veio um evangelho pra gente mimada. Oh meu Deus, tão babudo, tão forte. Vem aqui no colo do seu papaizinho. O papaizinho vai fazer na caiote, como dizem. Papaizinho vai amar você. Aí ele vem, eu sou forte mesmo e não quero saber o que manda, o que quero. Tá certo, filho, pode ficar humilhando o seu pastor, pode ficar humilhando os irmãos da igreja. Você, filhinho, o que importa é que você dê teu dízimo. Sai daqui. Um evangelho para gente fraco, um evangelho mimado. Um monte de homem barbado mimado dentro de igreja. Deus não nos fez mimados. Ele nos mima, é diferente.
Achei muito legal, hoje a gente foi num restaurante. Lá, levei minha família, né, dia dos pais, a gente foi almoçar. Aí o dono do restaurante veio conversar com a gente e tal, e perguntou, e o mano já se folga, né? O mano, não sei quem puxou. Sei, cara. Você acha esparrama. Você quer alguma coisa? Eu quero mais uma fantaúva. E ele trouxe, tal, quer com gelo, quero com gelo. No copo, assim, no copo, o Manuel, o Israel, bem assim, meu Deus, quanta mimação. Não sei quem puxou também. Quanta mimação. Aí o dono do restaurante disse, sim, eu preciso cuidar bem de vocês. Vocês vieram no meu estabelecimento, eu tenho que cuidar bem de vocês. Então Deus vai mimar, claro que vai. Deus vai cuidar, vai. Deus está atento às necessidades, está. Mas Ele está muito mais preocupado com as necessidades dEle acerca da tua vida do que das suas necessidades. Ai, que Deus egoísta. Não, Ele é um Deus de propósito. Se Ele te salvou, Ele vai fazer por completa essa obra na tua vida, meu irmão. Não é pela metade, não. Amém? Então nós temos que entender que essa geração, depois daquela veio uma outra mimada, cheio de carência, cheio de rejeição, carregando fardos enormes de rejeição. Eu quero falar para vocês, irmãos, muitos desses está linkado a um quadro espiritual de orfandade e de bastardia, que é a pior ação espiritual da nossa nação, no mundo, na verdade. Semana o pastor Mark me mandou uma mensagem, Michel, agradeceu primeiro a oferta que essa igreja mandou para o African Aid. Não sei se você sabe, irmãos, assim, o pastor Mark me disse, Michel, você deve falar para a igreja deve saber o que vocês estão fazendo. Mas todo mês, irmãos, nós alimentamos mais de 2 orfanatos na África. Às vezes 3, às vezes 4, mas geralmente é só 2 que a gente consegue por mês. Ah, é um orfanatinho. Não, irmão, são orfanatos com 300, 400 órfãos de guerra na África, que ganham comida. Tem uma das meninas, irmãos, que está sendo cuidada pelo African Aid desde que ele existiu, há uns 4 anos atrás, que agora ela chegou na idade da faculdade, pois o African Aid, nós estamos conseguindo enviar ela para fazer faculdade de medicina. Gente, eu tenho as fotos, se você quiser ver eu te mando. Sabia, irmãos? Para a glória de Jesus, estamos ajudando o missionário na Síria. Está lá, homens de Deus. Então sabe, Deus está fazendo algo poderoso através das nossas vidas, através dessa igreja. Só que deixa eu falar uma coisa para você, com homens mimados é difícil fazer isso, cara. Agora, quando eu estou falando com homens de Deus que entendem que o Espírito de Deus está aqui na terra para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e aí a terra é curada, tudo as coisas acontecem com mais poder e mais força. Se você veio aqui hoje, irmãos, é porque Deus vai tocar profundamente no seu coração. E eu quero começar a cirurgia agora, no finalzinho. Eu fiz o EIFOL 1 e o EIFOL 2. O EIFOL 1 é a escola de formação de libertadores. Irmãos, quem fez o EIFOL sabe da profundidade que é aquilo. É muito profundo, é muito profundo. Nós fizemos aqui, inclusive, deixa eu dar uma notícia para você que fez o 1. Nós teremos o 2 em março aqui. O pastor Cote abriu uma exceção, não é uma exceção, foi um privilégio que nós ganhamos mesmo. Nós vamos ter o EIFOL 2 e a escola de treinamento também, que é o STC, para levantar conselheiros no padrão de aconselhamento. É tremendo. Então quem gosta muito dos livros do pastor Cote, para a glória de Jesus, nós vamos ter uns especialistas nisso aqui dessa igreja, em nome de Jesus. E lá eu descobri, fazendo, estudando, lendo, eu descobri, quando o pastor Davi olhou bem na minha cara, bem dentro da bulica dos meus 4 olhos, e falou assim, Michel, você é um órfão. Eu falei, what? Falei, quê? Ele você é órfão. Como assim órfão? Você é órfão de pai vivo. Mas ele não falou me acusando, ele falou me constatando, analisando as feridas do meu coração, analisando as minhas reações às situações que aconteciam. Então o que é órfão? Ele foi concebido dentro da aliança do casamento, mas o pai nunca deu atenção, o pai nunca refletiu aquilo que deveria refletir, que eu já vou falar. O pai nunca foi um pai
que represente uma outra faceta do caráter de Deus. Ele foi um pai, meu pai. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa, irmãos. Nunca. Meu irmão está de prova. Nunca faltou nada na minha casa. Sempre teve comida. Sempre teve teto. Nunca. Agora, dizer que eu tive aceitação, carinho, um abraço de um pai, um lugar seguro para eu estar, que é no colo do meu pai. Não, isso eu não tive. Nossa, que pai cruel, que pai ruim. Meu irmão, meu pai com 10 anos, 11 anos, foi morar com um padre, com uma casa de padres, e sistematizou algo muito ruim na vida dele nesse lugar. Eu poderia ficar culpando meu pai o resto da vida das minhas mazelas. Olha aqui para mim, homem de Deus. Olha para mim aqui. Enquanto você quiser ficar culpando os outros das suas mazelas, da forma que você quiser, com agressividade, com arrogância, ou com simplicidade, com humildade, mas culpando os outros, você não vai alcançar aquilo que Deus preparou para você. Porque o Senhor falou: eu é quem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Você precisa confiar em Deus, se deleitar em Deus, entregar o teu caminho a Deus, e o resto tudo Ele vai fazer, irmão. Então eu fui para aquele EIFOL e estudei, preenchi uma ficha enorme, colocando todos os pecados, todas as coisas que aconteciam comigo. São perguntas que te fazem responder, e a tua resposta mostra como que foi a sua atitude naquela época. E aquilo foi desenhando um quadro espiritual. O Michel espiritual, o homem interior do Michel ficou revelado naquelas folhas. E o diretor da escola, que é o pastor Davi, o diretor da escola, não é o cara que ajuda o pastor, ele que é o do corte, é ele. Falou: Michel, isso, cara, você vai precisar consertar. E ele falou bem assim: e isso eu tenho certeza que já acertou o seu filho mais velho. Eu falei: meu Deus do céu, e como? É difícil falar disso para mim sem chorar, então vocês me perdoem, tá, irmão? Ah, pastor, se você já está com essa, você não devia estar chorando. Meu irmão, me perdoe, mas eu não aguento, eu choro. Não porque dói a ferida, mas porque eu consigo enxergar a manifestação do meu Senhor, cara. Eu consigo ver que foi Jesus que fez isso, cara. Aí eu falei: sim, pastor Davi, realmente, é tudo isso que o senhor está falando, concordo, número, gênero e grau, tudinho, é isso aí. Aí, ou então é órfão, ou é bastardo, ou é os dois. O que é bastardo? Agora é o que eu vou pegar pesado, irmão. Filho gerado fora dessa aliança. Filho gerado fora da aliança. E deixa eu ser bem franco com você, irmão, sem medo de ser feliz. Sem medo, com amor e com carinho te falo isso. Sexo fora da aliança do casamento é pecado. Não, mas o meu Deus sabe das minhas fraquezas, sabe inclusive da sua sem vergonhice. Ai, meu pastor. Agora, Deus quer isso? Não. Deus tem poder para curar isso? Tem. Deus tem um caminho para consertar isso? Tem. Sabe o que nós precisamos aprender? A deixar. Pastor, como assim? Eu vou abandonar a pessoa? Não. Pastor, eu vou casar, mas eu quero fazer um casamento de 450 mil reais, convidar como é que é a rainha Elizabeth, né? O 5º clone dela vai vir para o casamento. Irmão, olha aqui para mim. Quem é que santifica o teu casamento? O dinheiro da tua festa ou o Senhor que santifica? Excuse me. É simples. Mas eu quero fazer festa. Faça, depois faz. E me convida. Pelo amor de Deus. Né? Mas santifica. Enquanto não acontecer, para. Porque com muito amor, com muito carinho, se Jesus voltar e você tiver uma relação impura dessa, tu fica, cara.
Não, mas tem alguns pregadores agora, algumas teologias, e sim, busque mestres para si mesmo, segundo as suas próprias cobiças. Está certinho dentro da Bíblia. Estou falando de um Deus santo, que Ele tem o melhor para você. Mas pastor, já estou 10 anos com essa pessoa, não casei ainda. Pois então casa. Não, mas eu não consegui ainda. Então para de fazer, porque é pecado. É, pastor, mas tem fulano que faz tal coisa. Não, o fulano é fulano, eu estou falando disso. Estou falando disso. Que cai dentro da prostituição, cai dentro da fornicação, cai dentro da imoralidade sexual. E esses impuros não verão a Deus. A Bíblia fala isso. Eu tenho essa responsabilidade com a tua vida de te falar a verdade, irmãos. Por quê? Porque esse período pode nascer filhos. Esses filhos vão sair marcados por orfandade e por bastardia. É uma carga espiritual que acontece. E o Senhor enviou o seu Espírito através de Jesus. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então esse Espírito, hoje em nossa vida, muda a realidade. Eu queria pedir para o pessoal do louvor vir. Então eu preciso entender que Deus vai sarar a terra, vai, mas começa com o teu terreno, com a tua casa, com a tua vida. Homem de Deus que está aqui, Deus quer curar a paternidade que Deus colocou em você. Deus quer deixar você o pai espiritual que você deve ser. O mundo espera essa manifestação de verdadeiros pais, porque aio está cheio. O que você mais vai encontrar é aio. São cuidadores. Agora pai, são poucos. São poucos, porque o pai, nem que doa, ele vai falar. Eu vou entender quando Paulo fala assim: ei, eu vou me gastar, e eu vou me deixar gastar, por amor das suas almas, mesmo que te amando mais, você me ame menos. Ou seja, nem que você fique brabo comigo, mas você vai ouvir o que você precisa ouvir, filho precioso. Aí eu fui, irmãos. Primeiro foi com meu filho. Chamei ele lá em casa, orei, jejuei. Pedrão, meu bimbo. Vocês conhecem, ele pode brincar, chama de bimbo. Ele vai fazer, pai é fogo. Bimbo, chega aqui com o pai. Ele foi lá no café da tarde, todo assim, espiado. Machos não vão para uma reunião dessa, por quê? Porque macho, eu sou macho. Sou macho, o cara é macho, tem dois, eu tenho dois também, vamos ver quem que tem maior. Homem de Deus não. Homem de Deus fala assim: cara, meu pai e eu. Nesse caso com meu filho, eu falei: cara, eu preciso, sou eu e meu filho, mas nesse caso eu preciso vir por baixo. Chamei ele: filho, vem cá. Comecei a falar, tal, uma meia hora de conversa, tal. De repente, começou o vômito do que estava podre, que estava mal dentro do coração do meu príncipe, do meu filho mais velho, do meu amado Pedro. Começou a vomitar coisas que eu não posso falar aqui. Mas ele começou a falar, cara, ele falou assim: pai, eu precisei de você, pai, e você não estava, cara. Agora, irmão, faz 2 anos isso. Eu precisei de você sim, pai, você não estava lá. Aconteceram coisas da minha adolescência que eu não tinha com quem recorrer, e o senhor não estava lá. Mas já passou. Eu falei: não, filho, que bom, mas feriu, sim. Doeu, sim. Aí eu e a Fran, segurando muito a minha emoção, nessa hora você não pode chorar. Que só ouvindo, enquanto ele chorava muito na mesa. E falou tudo, né, amor? Perguntamos, falou, a Fran se humilhou, pediu perdão, porque ela podia ter agido diferente também. Ela puxou a responsabilidade para ela. Eu puxei a responsabilidade para mim por ter ferido o coração. Agora vem cá, filho. Chamamos ele para o quarto de oração, demos as mãos e começamos a orar. Sabe, primeiro pedindo perdão para Deus, perdão para ele, perdão
se humilhar, pedindo perdão pelos acontecimentos, pelas coisas que estavam acontecendo, pelas coisas que aconteceram devido àquela situação. E aí eu peguei o Pedro, irmão, meu filho, e comecei a expulsar toda a ação da orfandade e da bastardia na vida dele. Toda a ação, porque foi as duas coisas que aconteceram. Ele foi gerado fora da aliança e ele foi praticamente abandonado pelo pai. Que na minha cabeça eu não abandonei, eu estava ali presente, eu estava ali conversando com ele, vendo ele. Não vem com esse papo. Eu tive que falar: filho, me perdoe, eu te abandonei. Tive que falar. Tive que ser homem para admitir o meu erro. Falar: filho, eu te abandonei. Começamos a orar e colocamos o Pedro debaixo dessa aliança aqui, minha e da Fran. Demos as mãos e falamos: Senhor, de hoje em diante, o Pedro, ele não está mais debaixo de uma aliança, mas o Pedro faz parte dessa aliança que eu tenho. Estava eu, a Fran, o Israel, o Emanuel e o Pedro. Agora ele faz parte desta aliança aqui. Você lembra da respiração que o Pedro deu, amor? Ele fez e começou a chorar, cara. E os meninos vieram e abraçaram ele, Israel abraçaram e começaram a orar por ele. Meus filhos, Israel e Emanuel, os dois começaram a orar, profetizar, declarar palavras na vida do Pedro. A minha vida com o meu filho é uma antes e uma depois daquilo, meu irmão. Uma cura poderosa veio sobre a nossa vida. Eu tive que ter coragem de ir até o meu filho e falar: filho, eu errei. Quantos de nós estamos procrastinando conversas corajosas que precisamos ter? E não é de qualquer jeito, não, irmão. É quebrantado, é como homem de Deus, não é como macho alfa, não. É como homem de Deus, quebrantado. Falando: cara, Deus, eu não aceito que essa terra permaneça ferida. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito do Senhor vai sarar essa terra. É na fé, irmão, é agressivo, é no soco. Não é de qualquer jeito, não. É com o peito empinado e vai para cima do capeta. Mas vai por baixo como servo de Deus. Vai por baixo, com humilde, quebrantado, sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo. E ele ora. Aí o mais difícil, o acerto com o alemão. 8 meses, 9 meses, passando por todo o processo, todos os estágios do perdão. Sabia que o perdão tem estágio, irmão? Tem estágio. Quer saber, você tem que fazer IFOL. É uma escola muito profunda, não dá para falar em culto domingo. Até que chegou o ponto que eu tinha que conseguir fazer a lista toda. E aí fui lá, meu irmão foi comigo. Fui lá, falei: pai, preciso conversar contigo, preciso ter um tempo com o senhor. Ele ficamos, fiquei esperando ele abrir a porta. Pô, vamos lá, o pai quer ver o carro. Depois eu tinha comprado um carro. Ele deixa eu andar com o carro. Ele foi subir num terreno do meu primo que é lá no alto. Eu falei: pai, mas não é a tua caminhonete isso aqui. Não, mas sobe. Deu dó do carro. Viu como subiu? Vi. Então, pai, primeiro de tudo eu quero falar que eu te amo. Que eu quero te agradecer porque nunca faltou comida na minha casa, na nossa casa. O senhor nunca deixou faltar. O senhor trabalhava de madrugada no Ceasa, de manhã no açougue, de tarde no mercado, de noite numa lanchonete, e de madrugada tu ia pro Ceasa de volta. Não te via, mas não faltou comida. Aí eu comecei a pedir perdão para ele, todas as coisas que eu fiz, todas as arrogâncias, toda a rebeldia que eu velei no meu coração contra a vida dele. Sabe por que às vezes a tua vida não prospera de uma vez por todas, irmão? Porque você feriu o primeiro mandamento com promessa, desonrou pai e mãe. Mas o meu pai, que tu não conhece meu pai. Não importa, você conhece a verdade. Agora você é responsável pela verdade que você conhece. Enquanto há ignorância, não há problema. Mas quando você conhece, aí tem problema. Resumindo, irmão, foram 2h30 de conversa. Vem um alemão soluçar na tua frente e chorar, irmão, não é fácil. E eu
tendo que segurar muito a minha emoção, porque se eu deixasse a emoção sair, eu não ia conseguir falar. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Naquele dia, por mais que eu tinha feito a oração lá no EIFOL, naquele dia, eu desci aquele monte, irmão, olhando para dentro de mim e falando: cara, eu não sou mais órfão. Eu não preciso mais da aceitação de ninguém. Eu não me sinto mais rejeitado por ninguém. Porque o meu Pai do céu sarou essa terra. Para você entender o que acontece, essa luz é Deus. O projeto de Deus era que aquela luz, Deus, viesse na vida do meu pai. Devia ter pego um espelhinho, esqueci. Aqui, sim. Pede para ele aumentar lá. Vou falar mais alto mesmo, perdão. É que minha voz, a esposa falou assim: aumenta a voz, que já era a minha garganta. Então, a luz, meu pai, o projeto de Deus era meu pai refletir em mim o caráter de Deus. A disciplina, a correção, o amor, o cuidado, a provisão, tudo que Jeová é, tudo que Deus é. Chamar, Rafá, Jiré, Tzedekenu, e todos esses nomes que Jeová tem. O projeto de Deus é que o meu pai representasse isso na minha vida. Só que o diabo entrou, roubou, matou e destruiu esse projeto na vida da minha família. E o meu pai não conheceu Deus. Na verdade, os homens que deveriam representar Deus na vida dele é que acabaram com a identidade dele. Eu já orei, eu já perdoei esses homens, já perdoei. Porque a minha vontade era ser no braço. Aí o que Deus fez, irmãos? Pega o órfão, rebelde, ruim, suicida, mal, odioso, cheio de ódio, e leva para o outro lado do mundo. Lá no outro lado do mundo o Espírito Santo vem cá, cara, eu quero ter uma conversa com você. E salva. Sem entender o que o pastor pregava, eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo me lavou. A minha mente fez puff. Isso é que é o verdadeiro destravamento. Isso que é o verdadeiro religar na vida. Isso que é meu Deus, eu sou livre. Eu sou livre. Só que as marcas estavam lá. Quais marcas, irmãos? Talvez você se identifique. Tem pessoas que são assim, ó, dá um passo, ai, venci, glória a Deus. Não, mas eu errei aqui. Isso quando não volta lá para trás. A gente não sabe por que não é transparente, por que não é obediente, por que não é submisso, por que esconde as coisas, porque órfão, bastardo. O Espírito de Deus é o Espírito de paternidade. Não existe isso em Jesus Cristo. Não existe orfandade quando você realmente entrega a tua vida para Jesus. Mas pastor, então eu não deveria estar sentindo isso. É porque tem áreas da sua vida que você se recusa a entregar. Porque você está sendo muito macho e pouco homem. Eu tenho ensinado uma dinâmica para a nossa igreja, para os homens da nossa igreja. Nós somos ensinados a ganhar de nós mesmos. Está certíssimo. Vença você. Mas esse seu que ganhou de você, aprenda a perder para Deus. Perca para Deus. Aí hoje, não sei se ele falou com o meu mano lá, mas ele, pela vez consigo carregar ele comigo, ou ele me carregar, não sei. Quarta-feira meu pai vai fazer a cirurgia. É muito legal ver meu pai pedindo oração, irmão. Eu vou estar aí daquele jeito que só ele, eu sei imitar ele, mas não vou fazer, porque eu vou expor muito ele. Mas, eu estou indo quarta-feira para a cirurgia, então, né? Se você puder aí mandar uma luzinha ali, falando com Deus aí. Traduzindo do alemão para português: filho, ora por mim. Por quê? Porque esse aqui que não conheceu Deus, não conseguiu refletir aqui. Deus fez assim, ó. Agora você reflete o coração de Deus na vida do teu pai. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Você não sabe a história do seu pai, mas você conhece a história desse pai aqui,
que morreu na cruz por você. Você deve entender isso. E para encerrar, isso acabou meu tempo. Colossenses 1, 26 e 27, irmão, essa responsabilidade é nossa como igreja, como cristão que somos. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Olha isso aqui, o silêncio. O silêncio. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar. A estes quem? Os santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus. Eu queria pedir para os homens se levantarem. Sabe, irmão, você que talvez você não tenha filhos, mas com certeza filho você é. Pastor, mas o meu pai morreu, o que eu faço? Existe uma forma de remir isso aí na tua vida. Existe uma forma. É bem específica. Mas o caminho é no conhecimento de Jesus, em conhecê-lo e permanecer conhecendo, em permitir que a palavra de Deus realmente te lave, através de um discipulado, de um acompanhamento maduro, saudável, em que você vai procurar. Não é nós que vamos ficar te enfiando isso na tua cabeça, é você que vai procurar. Muita coisa mudou na nossa igreja de uns anos para cá, irmãos. Nós não temos mais preocupação de mimar ninguém. Nós queremos que você se torne homem de Deus. Amém? Mas deixa eu falar com você, homem precioso que está aqui. Se você sentir a vontade em vir aqui para frente, você venha. Porque eu sei, quando Jesus falou assim, saiu o semeador a semear, parte da semente caiu no caminho, parte da semente caiu nos espinhos, parte da semente caiu nas pedras, mas parte da semente caiu na terra boa. Terra boa. Olha que o Senhor Jesus está comparando. Ele explica depois que essa terra é o nosso coração. Sabe, irmãos, às vezes existem pessoas que estão do teu lado, que ainda não conseguiram receber essa cura profunda na vida delas, porque o arado está estragado, está parado. Por quê? Porque nem você foi curado da sua paternidade ainda. Por isso você não gera paternidade em mais ninguém. Isso não é culpa sua, mas agora passou a ser responsabilidade sua. Eu sou intencional, irmãos, intencional. Eu fico ali conversando, passa anos às vezes. A hora que eu identifico que a única forma de me remir essa terra desse discípulo é ter uma conversa corajosa com seu pai, eu começo o processo de empurrar esse homem até falar com seu pai. E é maravilhoso, né? Eu levo a vida antes e a vida depois. Quero que você comece a orar e falar com o Senhor, porque o Espírito Santo, irmão, não é eu, não é os músicos, não é nada além de Deus. É só Jesus. Receber essa paternidade, como que eu posso ser curado? Irmãos, uma coisa é fato, é impossível isso acontecer, que não seja o único caminho, a única verdade, a única vida que é Jesus. O primeiro passo é esse, não tem como, é impossível. Não existe apóstolo, apostila, profeta, profetiza, igreja, placa, whatever, ninguém faz isso, só Jesus. Então, o que
primeiro precisa acontecer é você entregar a tua vida para Jesus de fato. Entregar mesmo. Poxa, Jesus não é para uma religião, irmão, é para Jesus. É para Jesus. A prática da piedade da vida com Cristo te faz ter essa religião cristã. Mas não é isso que vai te curar e te salvar, é Jesus. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer essa oração. Amém? Ah, pastor, mas como que eu faço? Eu não sei fazer. Eu vou fazer e você repete, tá? Só que é importante você falar. Tem que falar. Tem que abrir a boca e falar. Tem que sair voz de dentro de você. Tem que sair ar dos teus pulmões fazendo essa oração. Tá bom? Então coloque a mão no seu coração e fala assim: Jesus, eu te entrego completamente a minha vida. Senhor, eu recebo a salvação que há no nome de Jesus. Eu creio e declaro que o Senhor morreu em meu lugar. O sacrifício que me traz a paz estava sobre o Senhor. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores naquela cruz. E com seu sangue o Senhor me comprou das mãos do diabo. Por isso te declaro que o Senhor também é o meu Senhor da minha vida. Jesus, agora coloca a mão no peito, fecha o olho e fala assim: Jesus, como homem de Deus, eu quero perdoar tudo o que o meu pai fez contra a minha vida. Toda ausência, toda falta, todo grito, toda vez que eu apanhei. Preciso dos intercessores muito ligados. Todas as vezes que eu apanhei imerecidamente, todas as vezes que eu queria o meu pai por perto e ele não estava, eu perdoo, porque o Senhor Jesus agora colocou o espírito de paternidade na minha vida. Eu recebo do alto, dos céus, o espírito de paternidade, e eu rejeito em o nome de Jesus toda bastardia, toda orfandade, e eu declaro que eu sou filho. Eu recebo Jesus e eu recebo o poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor, irmão, com força. Eu não sou mais órfão. Uau! Eu quero repetir as palavras do pastor Paulo Jeff, nosso líder que esteve aqui, quando ele falou assim: eu como pai espiritual sobre a tua vida, eu declaro que você não é mais órfão. Muitos não estavam aqui, e eu quero declarar essas palavras, eu como pai espiritual dessa igreja, que o Senhor Jesus fez isso, pela unção que está no Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu quero falar para você: você é filho e filha de Deus. Sobre essas cabeças nós tiramos toda a cobertura de orfandade, de bastardia, e nós colocamos a cobertura de paternidade espiritual. Paternidade espiritual. Senhor, aqui estão os teus filhos, aqui está o teu povo, para a glória do teu santo nome. Irmãos, Deus vai usar a sua vida para sarar terras, vai usar a sua vida para sarar famílias inteiras. Em o nome de Jesus, você será usado por Deus. Você terá o privilégio de ser usado por um Deus soberano, que te dá o privilégio de poder fazer e representar o caráter dele nessa terra. Em o nome de Jesus, você e a sua casa servirão o Senhor. Em o nome de Jesus, seus filhos serão poderosos nessa terra. Em o nome de Jesus,
Você e a tua casa são uma bênção. Vocês são bênção. Em o nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, irmão.